Um piloto disse que não sossegaria até exterminar todo o seu DNA da face da Terra e pagou 17 mil reais para assassinar a comissária de bordo que se recusou a abortar seu filho. Mas as investigações revelam uma verdade ainda mais chocante. A própria sogra do piloto ajudou a planejar a execução e financiou os assassinos. Será que Dinorah foi atraída para uma emboscada mortal desde o início da gravidez? Porque a mãe da namorada oficial participou do crime. E se toda a família sabia do plano para eliminar a comissária e sua filha? Dinorah Cristina Barbosa, de 35 anos, trabalhava como comissária de bordo e tinha o sonho de ser mãe. Quando engravidou do piloto Maiki Fernandes, de 27 anos, acreditou que finalmente teria a família que sempre quis. Mas o que ela não sabia é que estava sendo usada como peça num jogo macabro, onde a própria sogra participava do plano para eliminá-la da face da terra. 2 homens encapuzados invadiram sua casa durante a madrugada, arrancaram a bebê de 8 meses do colo dela, entregaram para a avó e executaram Dinorah com 5 tiros, sendo 3 na cabeça. As evidências mostram que não foi um crime passional, foi um plano friamente calculado por alguém que queria apagar qualquer vestígio de sua existência e de sua filha. Fique até o final, porque os detalhes que vamos revelar sobre este caso mostram como uma família inteira conspirou para cometer o crime mais covarde possível. A verdade por trás da frase "vou exterminar meu DNA da Terra" vai te deixar em choque absoluto. A frase "vou exterminar meu DNA da face da Terra" não foi dita no calor de uma discussão. Foi a declaração fria e calculada de um homem que planejou por meses o assassinato da mãe de sua própria filha. Dinorah Cristina Barbosa tinha 35 anos, trabalhava como comissária de bordo e carregava um sonho que muitas mulheres compartilham: ser mãe. Dinorah era uma profissional dedicada que percorria os céus do Brasil, realizando seu trabalho com excelência. Sempre sorridente e prestativa com os passageiros, ela levava sua profissão a sério e era respeitada por colegas e superiores. Morando em Pernambuco, na região metropolitana do Recife, ela mantinha uma rotina de trabalho que a levava para diferentes cidades do país. Foi justamente nesse ambiente profissional que ela conheceu quem acreditava ser o homem de sua vida, mas que na verdade seria seu algoz. Em 2018, Dinorah conheceu Maiki Fernandes dos Santos, de 27 anos, piloto de avião. Ambos trabalhavam no setor aéreo, o que facilitou o início do relacionamento. O que Dinorah não sabia é que Maiki mantinha um relacionamento oficial com outra mulher e que sua família já havia traçado planos para o futuro dele. Planos que não incluíam Dinorah ou qualquer filho que ela pudesse ter. Quando Dinorah engravidou em setembro de 2018, ela acreditou que estava dando o primeiro passo para realizar seu sonho de maternidade. Mas a reação de Maiki foi completamente oposta ao que ela esperava. Em vez de alegria, ele demonstrou desespero e raiva. A pressão para que ela abortasse foi imediata e intensa. "Você tem que tirar essa criança", teria dito Maiki, segundo relatos da investigação. Mas Dinorah foi irredutível. "Essa criança vai nascer." Aqui começa a parte mais sinistra desta história. Quando Maiki percebeu que Dinorah não cederia à pressão para abortar, ele começou a verbalizar algo que chocaria qualquer pessoa normal: "Não vou sossegar enquanto meu DNA existir na face da Terra." Uma frase que revelava não apenas sua rejeição à paternidade, mas um ódio mortal pela própria filha. A investigação revelou que Maiki chegou a levar Dinorah até uma clínica em Campinas, São Paulo, onde ele morava, na tentativa de convencê-la a fazer o aborto. Mas Dinorah manteve sua posição firme. "Eu vou ter esse bebê", disse ela, sem saber que estava assinando sua própria sentença de morte. O que torna este caso ainda mais chocante é descobrir que Maiki não estava sozinho em seus planos homicidas. Maria Aparecida, Brandão Batista, mãe de sua namorada oficial, descobriu sobre a gravidez de Dinorah e, em vez de tentar mediar a situação, decidiu se tornar a mentora intelectual de um plano de assassinato. Maria Aparecida tinha uma idolatria por Maiki, como descreveu o Ministério Público. Ela via nele o genro perfeito para sua filha Caroline e não podia permitir que a existência de Dinorah e do bebê destruísse seus planos familiares. "Essa mulher precisa desaparecer", teria dito Maria Aparecida, segundo depoimentos colhidos pela polícia. A pergunta que não quer calar é: como uma sogra chega ao ponto de financiar o assassinato de uma mãe inocente?
A resposta está na proteção obsessiva de seus próprios interesses e na frieza psicopática de quem é capaz de qualquer coisa para manter suas fantasias intactas. Durante os meses de gravidez de Dinorah, Maiki e Maria Aparecida começaram a traçar um plano detalhado para eliminá-la. Eles entraram em contato com uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em Pernambuco e acertaram o valor de 17 mil reais para a execução, o preço que colocaram na vida de uma mãe e sua filha bebê. Mas o plano não parou na contratação dos assassinos. Eles passaram meses estudando a rotina de Dinorah, mapeando sua casa, identificando os horários em que ela estaria mais vulnerável. Era um trabalho de investigação criminal sendo usado para cometer o crime mais covarde possível. Em julho de 2019, quando a bebê de Dinorah tinha poucos meses de vida, aconteceu a primeira tentativa de assassinato. Os executores contratados tentaram matá-la, mas Dinorah conseguiu escapar ilesa. Será que ela percebeu naquele momento que sua vida estava em perigo? Será que suspeitou de Maiki? A família relata que após essa primeira tentativa, Dinorah ficou assustada, mas nunca imaginou que o perigo viria de quem deveria protegê-la. Ela achava que tinha sido tentativa de assalto, conta a mãe de Dinorah, ainda emocionada ao lembrar daqueles momentos. Mas para Maiki e Maria Aparecida, a falha na primeira tentativa apenas significava que precisavam ser mais eficientes na segunda. Da próxima vez, não pode dar errado, teria dito Maria Aparecida, mostrando a frieza de quem planeja um assassinato como se fosse uma simples transação comercial. No dia 24 de outubro de 2019, durante a madrugada, Dinorah estava em casa com sua mãe e sua filha de 8 meses. Era um momento de paz familiar, onde ela aproveitava para amamentar a criança, a filha que Maiki queria exterminar da face da terra. Às primeiras horas da manhã, 2 homens encapuzados arrombaram a porta da casa de Dinorah. Ela estava no quarto, amamentando a bebê, quando os assassinos entraram. O que aconteceu em seguida é de uma crueldade que marca para sempre quem ouve essa história. Os assassinos arrancaram a criança do colo de Dinorah e a entregaram para a avó. Em seguida, executaram Dinorah com 5 tiros, sendo 3 disparos diretos na cabeça. A frieza era tanta que eles fizeram questão de garantir que a bebê não fosse ferida, mas que a mãe morresse na frente da própria filha, exatamente como Maiki havia ordenado. Eles simplesmente tiraram a bebê do colo dela e atiraram, relata a mãe de Dinorah, ainda traumatizada. Minha filha morreu olhando para a criança que tanto amava. Uma cena de horror que se tornou realidade porque um homem decidiu que seu próprio DNA deveria ser exterminado da Terra. O crime foi executado com precisão militar. Os assassinos sabiam exatamente onde encontrar Dinorah, conheciam a disposição da casa, sabiam que ela estaria amamentando naquele horário. Isso só foi possível porque Maiki e Maria Aparecida forneceram informações detalhadas sobre a rotina da vítima. A investigação, batizada de Operação Caixa Preta, foi conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco com apoio do DEIC de São Paulo. Os investigadores descobriram uma rede criminosa complexa que conectava Pernambuco, onde aconteceu o crime, e São Paulo, onde viviam os mandantes. O delegado Vitor Freitas, responsável pelo caso, declarou: "Foi uma cadeia de envolvimentos complexa, um crime friamente planejado por pessoas que não tinham nenhum escrúpulo moral." A polícia descobriu que 17 mil reais foram transferidos através de terceiros para garantir que não houvesse ligação direta entre os mandantes e os executores. Em agosto de 2020, a Operação Caixa Preta foi deflagrada simultaneamente em várias cidades. Maiki foi preso em Campinas, no Jardim Ouro Verde. Maria Aparecida foi capturada em Pernambuco. Os executores foram presos em diferentes localidades, incluindo Castilho, no interior de São Paulo. Durante os interrogatórios, a frieza dos envolvidos chocou até os investigadores mais experientes. Maiki tentou negar qualquer envolvimento, mas as provas eram esmagadoras. Registros de ligações, transferências financeiras, depoimentos de intermediários. Maria Aparecida tentou se vitimizar, alegando que apenas queria proteger sua filha. Mas a investigação mostrou que ela foi a mentora intelectual do crime, ajudando a definir estratégias e até mesmo fornecendo dinheiro para a execução. Victor Hugo Lima da Silva, um dos executores, recebeu 4 mil reais para participar do crime. Em depoimento, ele alegou que só ajudou a arrombar o cadeado, mas admitiu que sabia que se tratava de um assassinato encomendado. O que mais revolta é descobrir que Maiki nunca demonstrou remorso. Mesmo preso,
Ele mantém a postura fria de quem acredita ter feito a coisa certa ao exterminar seu DNA da face da Terra. Uma mentalidade psicopática que choca qualquer pessoa normal. Em 2024, os julgamentos começaram. Maria Aparecida foi a primeira a ser julgada e condenada a 49 anos e 6 meses de prisão por feminicídio qualificado. Os jurados entenderam que ela foi tão cruel quanto os assassinos que puxaram o gatilho. Victor Hugo foi condenado em agosto de 2025 a 28 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. Durante o julgamento, a promotora Liana Menezes deixou claro: este foi um crime de ódio extremo, onde um pai decidiu eliminar a própria filha junto com a mãe. Mike Fernandes ainda aguarda julgamento, mas a expectativa é que receba a pena máxima por feminicídio. Ao todo, 10 pessoas foram presas por envolvimento no crime, mostrando a complexidade da rede criminosa montada para assassinar uma mãe inocente. A frase "vou exterminar meu DNA da face da terra" se tornou símbolo da frieza psicopática de quem é capaz de matar a própria filha por conveniência. Mike não apenas rejeitou a paternidade, ele quis apagar qualquer vestígio de sua existência no mundo. O caso de Norá Cristina Barbosa expõe a face mais cruel da rejeição à paternidade no Brasil. Um piloto disse que exterminaria seu DNA da face da terra e cumpriu sua promessa macabra, pagando 17 mil rosares para assassinar a comissária de bordo que se recusou a abortar sua filha. Mas o que mais choca é descobrir que a própria sogra financiou e planejou a execução. Este crime revela um nível de psicopatia que vai muito além da violência doméstica comum. Mike Fernandes não apenas rejeitou a paternidade, ele desenvolveu um ódio mortal pela própria filha, chegando ao ponto de querer exterminar qualquer vestígio de seu DNA no mundo. Uma mentalidade doentia que custou a vida de uma mãe inocente. Maria Aparecida, a sogra assassina, mostrou que a maldade não tem limites quando se trata de proteger interesses próprios. Ela preferiu financiar um assassinato a aceitar que o genro perfeito tivesse um filho com outra mulher. Uma frieza que choca qualquer pessoa com um mínimo de humanidade. Enquanto os responsáveis cumprem suas penas, a mãe de Dinorá cria a neta órfã com o coração partido. Ela presenciou o assassinato da própria filha e agora precisa explicar para a criança por que ela crescerá sem a mãe. Um dia vou ter que contar que o próprio pai mandou matá-la, diz emocionada. Este caso nos ensina que a violência contra a mulher pode vir das formas mais inesperadas. Dinorá confiava em Mike, acreditava que ele assumiria a paternidade de alguma forma. Nunca imaginou que ele estava planejando sua morte desde o momento em que soube da gravidez. É fundamental que as mulheres estejam atentas aos sinais. Pressão extrema para abortar, ameaças veladas sobre eliminar a criança, tentativas de isolamento. Tudo isso pode indicar perigo real. Se você conhece alguém passando por situação semelhante, denuncie. Ligue 180 ou procure uma delegacia especializada. O julgamento de Mike ainda está pendente, mas a expectativa é que ele seja condenado à pena máxima por feminicídio. A justiça precisa ser exemplar para mostrar que rejeição à paternidade jamais justifica assassinato. Dinorá era uma profissional dedicada que sonhava em ser mãe. Sua vida foi interrompida pela maldade de quem deveria protegê-la. Sua história não pode ser esquecida. Ela precisa servir de alerta para outras mulheres e de exemplo para que a justiça seja sempre rigorosa com feminicidas. Que Deus console o coração da mãe de Dinorá, que perdeu a filha da forma mais brutal possível. Que ele dê forças para ela criar a neta e que a justiça continue punindo todos os responsáveis por este crime covarde. Compartilhe este vídeo para que este caso não caia no esquecimento. Deixe sua opinião. Você acredita que quem rejeita a paternidade pode chegar a este extremo? O que mais te chocou na frase "vou exterminar meu DNA da terra"? Que Deus proteja todas as mães e crianças da maldade deste mundo e que casos como este sirvam para que a sociedade entenda que feminicídio é crime hediondo que deve ser punido com todo o rigor da lei.